Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Como de costume, vamos começar a leitura do Evangelho. Infelizmente, a terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima. E toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo o trabalho, para que a luz se esparja fartamente, encontra a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem à falta da oração e da vigilância apregoadas no Evangelho. Emmanuel, capítulo 11, Mensagens aos Médicos. Ora, mais serenados, vamos para a nossa oração inicial. Pai, Senhor da vida, abençoa teus filhos aqui presentes, quando juntos vibramos, rogando a tua luz a esta casa de amor, envolvendo-nos com as tuas energias salutares, amparando-nos em nossas necessidades. Rogamos aos amigos espirituais que aqui conosco se encontram, que a partir de nossa prece possam magnetizar as águas que colocamos à disposição dos nossos queridos benfeitores, e que em cada frasco possamos encontrar as energias que nos beneficiarão com fortalecimento e equilíbrio. Jesus amigo, abençoe a palavra do nosso irmão Paulinho, ofertando-lhe o amparo divino, que possamos entender bem as lições que aqui viemos em busca, procurando utilizá-los em nosso cotidiano, nos tornando assim pessoas melhores do que já fomos. Esteja conosco, Senhor, que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver e que nesta noite nós vamos trabalhar em cima do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o tema dos trabalhadores da última hora. Dentro dessa expectativa, Jesus sempre, quando falava dos ensinamentos, ele simbolizava as questões comuns nas suas parábolas. E dentro dessa parábola, nós vamos ver que não foi diferente. E o Cristo, quando fala da parábola do trabalhador da última hora, ele simboliza os trabalhadores comuns que trabalham na vinha. E como nós, naquele período não existia a questão assalariada, como nós temos hoje, trabalha 8 horas, lá se trabalhava 12 horas. E a primeira hora do dia era 6 horas da manhã. 7 horas, a segunda hora era das 6 às 7, a primeira hora das 6 às 7, a segunda das 7 às 8, a terceira hora era das 8 às 9. Então, sucessivamente, até o transcorrer da 12ª hora, que fecharia em torno das 18 horas do dia. Então, a parábola tem muito nos refletir e para nós nos esclarecer também com relação à questão da hora. Mateus 20, de 1 a 16, o dono da vinha saiu de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores. Combinou com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia. Mandou-os para a vinha. Primeira hora eles saíram. 6 horas da manhã. Encontrando na praça, pediu para eles, se queriam trabalhar, chamou eles para sua vinha. 1 denário é o valor que se pagava, era um salário do dia. E o homem combinou com eles que pagaria 1 denário a cada um por dia. Na terceira hora do dia, que seriam 9 horas, das 8 às 9, vendo outros que se encontravam na praça, sem trabalho, disse-lhes:
ide para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saindo novamente na hora sexta e na hora nona do dia, e fez o mesmo, convidou-os, né, para a sua vinha, para o seu trabalho. Na hora 10ª, que seriam precisamente 5 horas da tarde, ele saiu novamente à praça e, encontrando outros que estavam desocupados, perguntou-lhes: por que permaneceis aí sem trabalhar? Responderam: é que ninguém nos assalariou. Ide vós também para a minha vinha, disse-lhe o proprietário. Ao cair da tarde, o dono da vinha chama os trabalhadores e paga-lhes um denário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Dentro disso, os que tinham sido encontrados primeiro, chegaram às 6 da manhã, eles queixaram-se, e um deles disse: este último trabalha apenas 1 hora, ele paga tanto quanto a nós que trabalhamos o dia todo. Disse o dono da vinha: meu amigo, eu não te causo dano algum. Não convencionastes, não combinastes comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence, né? E vai-te. Cabe a mim dar a este último tanto quanto a ti. Tens mau olho porque sou bom? Assim, Jesus conclui que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E a gente vê ali, se a gente for olhar, os trabalhadores que receberam um denário, imagina, seria uma questão judicial já. Outros recebem, trabalham apenas 1 hora e dão a mesma condição. A gente pode ver que é um aspecto que o Cristo abordou, como outros tantos que ele aborda, sempre usando uma figura material, uma situação material, física do dia, para explicar um fenômeno, uma experiência, trabalhando uma questão de compreensão do que é espiritual. E dentro desse aspecto, realmente, a questão se os primeiros chamados foi combinado com eles, um denário, concordaram, foram trabalhar. Se o Cristo, na parábola, o Senhor da vinha, tentou beneficiar os outros, foi por misericórdia, por auxílio, por bens, independe, né? Recebeu a sua, a parte está justa, né? Ao outro fica a questão do esforço, do empenho, por estar ali, por estar querendo trabalhar. Ele não chegou ali no último momento e simplesmente passou o dia todo esperando para chegar às 5 horas da tarde para ir trabalhar. Não, estava esperando. Então essa é a disposição necessária para se ter. E dentro do aspecto espiritual, abordando toda essa situação, a gente pode ver que o que significa o dono da vinha? O dono da vinha é Deus. Era esse o aspecto que o Cristo vinha nos trazer. É Deus. Abrindo as oportunidades para todos nós trabalharmos. E aonde vamos nós trabalhar? Nas questões profissionais? Nas questões dos nossos trabalhos do dia a dia? Não. Trabalharmos os valores da vida. Trabalharmos os valores do espírito, da alma, a vida. Compreender o bem, entender dentro dessas oportunidades, dentro do trabalho da vinha, o nosso engrandecimento.
E aonde nós vamos trabalhar dentro dessa vinha? O nosso planeta não? Só não. O universo todo. Os mundos que habitam, em que estão aí todos para serem habitados, ou serem desenvolvidos. Então, a humanidade está aí, trabalhando dentro do universo, dentro dos vários mundos, como o próprio Cristo diz, né, que estão sendo preparados para cada um. E dentro desse trabalho, os trabalhadores é a humanidade toda. Não tem diferenciação, não tem. E essa humanidade, esses trabalhadores, como estão aqui, nós também temos nos sentir desta forma. Felizes por podermos trabalhar na vinha do Senhor. Felizes para podermos, através das reencarnações, podermos trabalhar. Então, cada hora da experiência dos trabalhadores são as reencarnações, são as encarnações que todos nós temos. E esse campo que todos nós, a vinha do Senhor, está propondo, de que nós trabalhemos qualidades, desenvolvimento do ser que nós somos. E para onde nós vamos chegar com isso? Como diz o próprio Cristo, a imagem e semelhança de Deus, a perfeição também. Então, esse é o objetivo de todo trabalhador, é buscar, vivenciar experiências que nos engrandeçam. Quem não vai ter direito ao salário? Aqueles, né, que não estão à disposição do Senhor. Se passam o dia, né, chamado ao trabalho, ele não quer trabalhar por preguiça, por má vontade. E quem são esses trabalhadores que se encontram nessa condição? Que não querem fazer o seu trabalho pessoal. Se muitas vezes, como diz a parábola, ele tem a possibilidade de usar, em vez de auxiliar os outros companheiros na questão de edificar o campo, usa a enxada para agredir, né, matar, né, assassinar pessoas. Muitos desses trabalhadores preguiçosos, em vez de trabalhar na seara do Senhor, na vinha do Senhor, eles fazem o contrário. Eles pensam em si somente, querem com isso a personalidade deles se desenvolver, enquanto que o essencial, que é a vinha do Senhor, que é o engrandecimento não de uma pessoa, mas de todos, a harmonização, é o bem maior. Isso não acontece, porque se busca sempre a questão de valores pessoais. Enquanto que o coletivo, a individualidade, sim, é importante, a evolução, dentro do bem, dentro do que se faz, mas a evolução coletiva também é importante. Então, cada um de nós fazendo a sua parte, trabalhando no melhoramento progressivo seu, harmonizando e nos colocando à disposição de podermos auxiliar o nosso semelhante que está ao nosso lado, dentro da família, dentro do convívio, nós estendendo as oportunidades para eles, nós estamos trabalhando para que o reino dos céus, ou a vinha do Senhor, se proclame e se transforma nesse próprio planeta. E como nós temos dentro desse propósito, quem não busca o seu próprio melhoramento, né, dentro dessa evolução que todos nós estamos compungidos e sofremos naturalmente, todo aquele que não quer, que não deseja trabalhar na seara do Senhor, ele está naturalmente
em condições de, muitas vezes, quando quer reencarnar, não ter a chance. Ou, muitas vezes, como o texto que o irmão leu no princípio, de que o nosso planeta ainda está nessa condição onde que o mal predomina, mas isso é por momento. O grande trabalho que a espiritualidade está fazendo e que engloba todas as condições espirituais, envolvendo o chamamento com as pessoas, para a questão de se buscar valores cada vez que engrandeçam mais e que façam a nossa transformação, para que dentro desse planeta haja a transformação de um planeta de provas e expiações para um de regeneração. E essa é uma proposta. Muitos de nós que hoje aqui encontramos, que não queremos caminhar no objetivo de nos engrandecer, de nós nos tornarmos melhores, possivelmente vamos ter uma próxima reencarnação. Pensa na questão ainda de fazer mal para os outros, Esses seres vão ser convidados, como diz o texto ali, terá que aguardar e recomeçar. E muitas vezes essas possibilidades podem acontecer em mundos inferiores, mundos que não vai ser mais possível sobre o planeta Terra. Como já houve no princípio da nossa própria planeta, onde que espíritos vieram de outros planetas habitar aqui, trazendo um grande avanço da nossa civilização. E isso vai acontecer, e aí vai ter que aguardar, para recomeçar novamente, ter vontade, se colocar na fileira do Senhor e buscar o seu crescimento, a sua harmonização, para poder trabalhar novamente na seara do Senhor. Quem tem direito ao salário? Quem de nós? Quem tem a condição de salário? Todo aquele que busca o bem, que quer, dentro da sua conduta, dentro do seu desenvolvimento, o bem faça parte de sua vida. Quem está à disposição do Senhor, está apto, quer trabalhar, deseja que essa seara do Senhor seja cada vez mais desenvolvimento. É convidado e aceita o convite. E esse convite é para o bem, é um convite para a transformação, não da humanidade, nossa, transformação pessoal, como Cristo convidou há 2000 anos, transformarmos, modificar em nós a condição pessoal para que nós nos tornemos melhores. Que a humanidade haja a transformação a partir daquilo que cada indivíduo faz. E aí nós vamos estar caminhando. E realiza o trabalho. O que é o trabalho? É fazer o bem. É amparar. É levar consolo a quem chora. É auxiliar aquele que está precisando. O que o Cristo fez no mundo, esse é o convite dele para todos nós. Façamos a nossa parte. Desenvolvemos a fraternidade, sentimentos bons pelos nossos semelhantes, pelo nosso irmão que está ao nosso lado, dia após dia. Os trabalhadores da última hora somos todos nós. Todos nós que buscamos. Por que a última hora? Porque o nosso planeta ele está numa fase em que nós nos consideramos a parte final dele para essa transformação. Então todos nós somos trabalhadores da última hora. Ele vai ter o direito ao salário, mesmo que nós trabalhemos bem menos que outros tantos, mas vamos ter o direito. Mas é preciso que a nossa boa vontade nos haja conservado à disposição do Senhor. E que o nosso retardamento, nosso passado, não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Eu vou
fazer a minha transformação, eu vou pensar no meu semelhante, mas vou fazer isso lá depois de 60 anos, porque aí está perto mesmo de eu partir daqui, eu vou fazer. Antes eu vou aproveitar. Não é essa a proposta. Todos nós, às vezes a gente recebe o chamado lá de berço, outros uma idade na juventude, outros uma idade um pouco mais avançada, mas todos nós, quando Cristo fala para o nosso coração e nos chama para transformação, nós temos que pegar, como diz, pegar na enxada e trabalharmos, ararmos a terra dos nossos próprios corações, tirar dele as cisâneas, os insos, tirar dele as coisas ruins, as qualidades, os vícios que nós temos, orgulho, vaidade, e colocar nele, desenvolver nele as aptidões, as qualidades que são as virtudes, desenvolver elas dentro de nós. O amor, ele envolve, de Deus, envolve todos nós. Só que nós não nos deixamos envolver. E nós precisamos fazer com que esse amor se desenvolva em nós. Os trabalhadores da seara do Senhor, da primeira hora, das 6 horas da manhã, eram os profetas, eram Moisés, eram os apóstolos, mártires, que tantos holocaustos e tiveram suas experiências lá em Roma. São também os sábios e os filósofos, Sócrates, Platão e tantos outros, que vieram trazer avanço para a humanidade. E isso não é só dentro do cristianismo, é dentro do budismo, de outros conhecimentos espirituais que trouxeram avanço para a humanidade. Todos eles trouxeram para o mundo, para o nosso planeta, fizeram o seu trabalho. Em outros momentos foram chamados. Em outros momentos da nossa evolução da Terra, eles foram chamados para vir trabalhar. Nós estamos hoje dispostos. Hoje nós estamos em condição de compreender isso. E aí fazermos a nossa parte. Os trabalhadores da última hora são os bons espíritas. Não é qualquer espírito. São os bons. Aqueles que compreendem a finalidade que tem o Espiritismo, ou a sua transformação moral. Um ser, um homem novo, aquela proposta igual à que o Cristo trouxe. Transformar o homem velho num homem novo. Para que, a partir disso, nós façamos a transformação nossa do dia a dia. E dentro disso, nós somos beneficiados como trabalhadores da última hora, por todos aqueles que tiveram antes de nós. Todos esses espíritos que vieram trazer, alavancar a evolução do nosso planeta, tanto a questão intelectual como a moral, todos vieram e nos vieram auxiliando. Cada um aproveita dessa forma, os labores intelectuais de seus predecessores. E muitos revivem hoje ou reviverão amanhã para terminar a obra que começaram outrora. É a reencarnação. Tantos espíritos que começaram a sua obra, outros continuam e eles muitas vezes voltam para continuar e terminar ela. Porque o objetivo do nosso planeta é transformar-se. É a evolução do nosso planeta necessária. E nós, da mesma forma, é o objetivo nosso. Deus abençoa a solidariedade. E como diz a parábola, após a parábola tem as manifestações, ele diz: bendito o trabalhador que for nos seus ciúmes, nas suas discórdias, ele for capaz de se calar, e juntos, trabalhadores,
fazerem com que a vinha do Senhor possa produzir. Então, dessa forma, muitos de nós temos que sanar em nós as dificuldades ou os vícios tal, e colocar-nos à disposição do trabalho que é a questão de todos nós trabalharmos na vinha do Senhor. Independente, eu tenho tal coisa, outro tem um vício, outro vício que eu digo é na questão de comportamento, assim, um tem ciúmes, outro tem condições de não gosta. Então, assim, nós precisamos calar isso dentro de nós e, dentro desse propósito, fazer com que os sentimentos de fraternidade, de solidariedade sejam mais fortes que qualquer sentimento que esteja dentro de nós e que quer se manifestar. E os bons espíritas, isso Constantino, espírito protetor de Bordeaux, 1863, ele aborda aqui: sois todos obreiros da última hora. Não tem nenhum de nós que não é. Nós não somos da nona, nem da sexta, da nona hora. Nós somos da última, pelo momento do nosso planeta. Somos da última. Então, empregai bem a hora que vos resta. Não esqueça que a vossa existência não é mais do que um instante fugídio diante da eternidade. O que é a eternidade? A eternidade é o que está à nossa espera. Para nós sermos felizes dentro desse propósito, é só nós fazendo o nosso papel. Vamos ser mais felizes ou menos felizes à medida daquilo que nós aprendermos, daquilo que nós colocarmos dentro de nós nessa proposta. A proposta de transformação. Não do mundo, nossa. Porque o mundo, a terra, vai se transformar. Se a gente olha para o aspecto como hoje, pela questão política, pela questão econômica, a gente vai pensar assim: não, isso não tem condições de ser resolvido. Tem sim. Quem está atrás, vamos dizer assim, coordenando todo esse trabalho é Deus, é Jesus nesse nosso planeta. E tem um grande objetivo, é que através das dificuldades nós também aprendemos. Não é só nas horas boas que a gente aprende, é nas horas difíceis também. Então, muitas vezes a dificuldade vem para isso. Então, se nós estamos sobre um solo como o Brasil, sofrendo por essas circunstâncias, temos que aprender disso, algo de bom. Esse é o objetivo com que o Brasil passa, porque ele está passando. O povo precisa aprender com essa situação, ser mais correto, porque a questão, como diz Jesus, ó raça adúltera, ele não estava simbolizando quando ele pegou a pobre mulher que foi foram ao encontro de Jesus naquela hora ali. Ele não quis dizer somente dela, ele disse de todas as pessoas, porque adúltera é todo aquele que adultera alguma coisa, e não simplesmente uma questão de âmbito emocional, mas todos. Então, nós, como nação, nós precisamos trabalhar esses valores, que a nossa adulteração de valores, de sentimentos, de quando encontramos algo que não é nosso, nós saibamos dar o destino correto, porque é isso que faz uma nação diferente, é o seu povo. Quem chega às vezes lá na frente, numa condição, ele se perde. E diante disso tudo, a gente tem muito mais que orar por essas pessoas que muitas vezes cometem esses deslizes. Por quê? São almas fracas. São almas que não conseguiram vencer a sua experiência. Porque Deus dá na sua seara, na sua vinha, a oportunidade para todos trabalhar.
E não era de destino para que alguém errasse. Não, acertasse. Então todos nós, desde um trabalhador que recolhe os lixos na rua, até um patrão, um empregado de uma empresa, um empresário, até os nossos presidentes, todos eles têm uma função, todos eles têm uma obrigação com a própria experiência que eles estão passando. Desde que seja mais humilde até aquela que eleva a coordenar todo um país. Então, que nossos pensamentos possam ser para esses seres de que eles possam acertar, de que eles possam e desejam que eles acertem para que eles possam realmente fazer com que nossa nação seja melhor. Mas a nossa participação nesse sentido de pensar assim difere muito e faz diferença. Então, que Jesus possa nos envolver e que nosso Brasil, que é considerado o coração do mundo e a pátria do Evangelho, possa desenvolver em cada um de nós o sentimento de fraternidade e nosso universo, nosso planeta Terra, possa fazer a sua caminhada. E que dentro da sua caminhada, que vai ser para o mundo de regeneração, nós possamos estar nele. Nós possamos nos colocar à disposição e fazer a transformação em nós para que nós possamos continuar habitando entre aqueles espíritos que temos afinidade, aqueles que já estão fazendo a caminhada à frente, nós estejamos juntos também. E que o grande amor de Jesus possa nos envolver a todos. Muito obrigado. Senhor da vida, Deus, Pai de todos nós, enquanto recebermos o passe, energias vindas de Ti, queremos agradecer a vida que temos, todo o aprendizado que recebemos, a oportunidade de nesta casa recebermos o amparo e as bênçãos vindas do alto. Por alguns instantes em silêncio, ouvindo esta música harmoniosa, recebamos neste instante todas as energias que merecemos. Amigo Jesus, somos eternamente gratos pela maravilhosa energia recebida neste ambiente de luz. Que possamos manter essas vibrações seguindo teus exemplos de paz, humildade e amor. Vão em paz, meus irmãos, e que Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos e que assim seja.